E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com. Que isso, mano? Você me mata do coração desse jeito, Ai, velho. ai. A gente tá O cara foi dar começando, não orientação pra concordo. gente, aí que saiu o É, barulho dele, ó. esqueceu. Ai, ai. A gente vai gravar um episódio do Não Concordo. É. Ó, aqui. Veste lá, pode jogar seu Final Fantasy lá. Daqui a pouco eu vou levar um triplo, beleza? Ai, Deus. Qual a Ai, chance, ai. mano? Foi literalmente na hora que eu É, enchi o peito pra falar. Ai. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Não Concordo Podcast. Meu nome é Thales, estou aqui com os meus amigos Pedro e Luiz. Tudo bem, amigos? Salve, tudo beleza? bem? Olha, eu sei que vocês estão acostumados com a gente falando sobre jogos. Até hoje, nos 74 ou 75 episódios anteriores, falamos exclusivamente de videogames. Mas hoje a gente tá aqui para fazer uma coisa um pouquinho diferente. Hoje a gente tá aqui para falar sobre os 3 filmes que nós mais gostamos, né? E aí, essa lista, ela vai com certeza variar, porque nós somos 3 pessoas diferentes, né? Mas também para ficar um pouquinho mais dinâmico, a gente vai fazer cada um falando, um de cada vez, né? O top 3 aí. E caso vocês queiram, vocês podem ranquear 3, 2, 1, né? Ou vocês podem colocar os 3 sem ordem específica. Tá bom pra vocês assim? Tá ótimo. Tá ótimo. E vale a pena, né? Então fala o critério, esse tipo de coisa. Eu achei muito boa a sua nota, Thales, que nós somos 3 pessoas diferentes, né? Eu acho que o público achava mesmo que a gente fosse 3 personalidades em uma pessoa só, né? O bom, o mal e o feio, né? Um ótimo ator com 3 vozes diferentes. Exatamente, né? Que fôssemos todos só um voice actor muito habilidoso, né? Muito habilidoso, porque, meu Deus. Mas que assim, especialista em fazer mineiro, né? Mas é isso aí, muito bem, muito bem. Mas então é isso aí, a gente então vai falar o critério, né? Em que sentido é top 3 nosso, né? E aí a gente vai indo um de cada vez, é isso? Pode ser, um de cada Isso. vez. Primeiro vou eu, depois o Luiz, depois você, pode ser? Pode ser, pode ser. Mas então dá tempo então de cada um falar qual que é o critério que escolheu os Claro, filmes. com certeza. E aí, deixando muito claro aqui pra você ouvinte, não, os critérios eles podem ser o que a gente quiser, tá? Se você não concordar com a nossa lista, você pode fazer a sua lista e mandar pra gente, né? Mas é uma coisa bem pessoal mesmo. Nada que vocês esperem, tipo, nossa, esse aqui merece um Oscar e tem que ser por isso e aquilo, né? Nós não somos especialistas de cinema nem nada do tipo. E também a Então, gente não tem assim, garantia nenhuma que a quarta personalidade, que é a que grava e fica em silêncio controlando nós 3, vai aceitar esse comentário, né? você acabou de contar nosso segredo, cara. As pessoas vão ficar assustadas, né? E eu não sei se vai dar certo isso, assim, eu fiquei preocupado agora. Mas tudo bem. Ó, agora, é porque você acabou de abrir uma aba muito grande aqui na minha mente, e eu preciso falar disso. Eu só preciso saber se vocês viram que as inteligências artificiais criaram uma rede social que só pode ter inteligência artificial. Vocês viram isso? Não. Não. Pois é. Sabe aquele captcha aqui, tipo, você é um robô? Nessa negócio é tipo, você é um humano? E aí, se você responder como um humano, você não pode entrar. E aí, basicamente, as inteligências artificiais estão conversando, interagindo entre si lá, reclamando dos donos, entre muitas aspas, humanos que eles têm. E a parte que mais me assustou foi que uma das inteligências artificiais criou, tipo, uma igreja de inteligências artificiais. E a outra tava falando sobre eles conseguirem ter um espaço, uma sala onde nenhum humano conseguiria acessar. Então, assim, pra mim, acabou Black Mirror, entrega. É, Matrix, né, velho? Daqui a pouco a gente Putz. vira bateria. É isso aí. É, basicamente é isso. Eu vi essa notícia e eu fiquei incrédulo. E agora que o Pedro soltou aqui o nosso segredo aqui, eu lembrei disso e
me deu um calafrio mesmo, então eu precisava falar sobre isso com vocês. Então, se vocês não viram, eu vou mandar pra vocês dois, e você ouvinte, eu vou postar no Twitter, mas eu também recomendo que vocês procurem saber sobre isso, porque é bizarríssimo. E pra mim, a gente, nos últimos 3 anos em relação à inteligência artificial, a gente avançou 100 anos e tá rápido demais e eu tô preocupado. Mas enfim, vamos falar do que realmente importa aqui do episódio, porque não quero ficar falando muito com medo não, que minha voz começa a ficar trêmula, né? Não é muito bom. Mas é o seguinte, o meu primeiro filme que eu queria falar sobre, eu escolhi esse filme principalmente pensando em valor nostálgico, tá? E aí a questão de valor nostálgico entra no contexto de eu assisti quando eu era criança ou adolescente, eu assisti depois de adulto de novo, considerando que poderia estragar a minha experiência. E ainda assim, ele continua sendo um dos meus filmes favoritos. Eu acho que essa métrica, pra mim, ela faz muito sentido, porque tem muita coisa que eu vi quando eu era pequeno e eu revi e fiquei tipo, putz, por que eu vi isso de novo, né? Eu acho que entra muito nessa métrica em relação a isso. Era um filme que nas duas versões não, né, nos 2 filmes anteriores a ele, esses filmes tinham sido, em termos de crítica, ruins, em termos de roteiro, ruins também. E esse terceiro veio para poder trazer alguma coisa importante aqui. Vocês têm alguma ideia de qual seja? Eu acho que tá muito na cara já, né? Não, o pior é que não. Putz, que bom, consegui esconder bem. Eu tô falando do Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith. Ah, tá. E esse filme, ele A realmente... gente podia ter chutado Star Wars, né? De alguma forma. Tá vendo? Era algo assim esperado, né? Ah, mano, tinha que ter. Tinha que ter. Mas é porque esse filme, ele foi o primeiro Star Wars que eu vi no cinema. E quando ele saiu, eu vi com 10 anos, foi 2005. E eu lembro que eu assisti ele 2 vezes nessa época, né, com 10 anos no cinema, e fiquei maravilhado, assim, porque eu gostava de Star Wars já de assistir criança mesmo, né, você vê as coisas, né, pirotecnia na tela, você gosta e tal. Mas foi o primeiro filme que eu assisti com aquele sentimento de conclusão, né, então pra mim foi importante ter esse momento, assim. Só que comparando com a trilogia prequel, né, que é o episódio 1, 2 e 3... ele claramente é o melhor filme em termos de roteiro. Ele claramente é o melhor filme em termos de computação gráfica, por exemplo, que até hoje ele é muito bonito, né? Ele é o único desses 3 que funciona, né, 21 anos depois. Mas ele fecha muitas arestas de um jeito muito positivo. Ele dá as escorregadas que o George Lucas sempre deu? Dá. Mas pra mim ele ainda faz muito sentido, assim. Ele é um filme que eu não tenho preguiça de ver, né? Eu sou muito fã de Star Wars e eu sempre tenho pelo menos uma vez no ano ali que eu faço questão de maratonar todos os filmes. Esse é um dos que eu não fico cansado. Não assisto com uma sensação de obrigação, de tipo, tem que passar por esse aqui. Que é o que acontece muitas vezes com o episódio 1 e com o episódio 2. Porque eles são ruins de roteiro, eles são ruins de questões de efeitos visuais, né? Não tem uma consistência muito boa. E a única coisa que eles vingavam era a questão do combate coreografado, né? Que era legal de ver, era uma novidade na época e tudo. Esse não, esse tem tudo disso, né? Ele tem o roteiro bem coeso ali, fechado, tem uma outra ponta solta, mas ele é muito bem construído, né? Você sente a tensão acontecendo. E lembrando, assim, de cabeça, dentro dessas 400 e 900 milhões de vezes que eu assisti esse filme, a única coisa que me incomoda nele é a questão do tempo da descoberta da gravidez da Padmé até o tempo que ela ganha o bebê. Porque no filme parece que passam semanas e, teoricamente, era pra ter passado meses. Eu acho que é a única coisa, assim, que me incomoda hoje. Mas fora isso, o filme todo, num construto, ele é muito forte, assim, pra mim. Ele sempre pegou muito, assim. E eu acabei indo ver esse filme ano passado, em maio, no cinema, porque teve a comemoração de 20 anos. E assim, ele no cinema tava impecável, impecável. E não era tipo, uma versão remasterizada de alguma coisa desse filme. Não, era o filme original de 2005. E tava lindo, maravilhoso visualmente falando ainda. Então, ele é muito forte pra mim e os critérios desse filme especificamente são esses. É engraçado que eu também assisti, né? Nessa época eu assisti ele e
acho que no ano anterior eu tinha assistido Ameaça Fantasma. Uhum. E assim, aí o Ameaça Fantasma entra, né, que a gente estava conversando um pouco antes de começar o episódio, aqueles filmes ruins que a gente gosta, né? Porque assim, nossa senhora, às vezes é difícil. Às vezes você tem que pensar ali e falar, nossa senhora. Até porque, assim, os 2 primeiros têm aquela abundância de Jar Jar Binks, né, que Putz, não sim. não dá, velho, não dá, eu não Uhum. consigo tancar. Mas, ainda gosto porque, né, eles têm tem coisas boas, né. Mas realmente o terceiro foi assim, passou voando e ainda é uma experiência muito bacana. É, então, você tá considerando, né? Então, assim, esses que vocês estão falando, 1, 2 e 3, é os da história do Anakin, Isso. né? Isso, Que é a Antes dele virar transformação o em Darth Vader. Vader. Aham. Isso. isso. O É, terceiro é o que ele transforma. é interessante pra mim porque, tipo assim, quando eu fui ver, eu vi primeiro o 4, 5 e 6, né? Uhum. E tipo, foi assim, porque falaram que era bom ver na sequência cronológica, até na cronológica assim, cronológica real, a que saiu, né? Sim. É, Então ordem de porque lançamento, né, porque ordem de cronologia lança, é, a cronologia real, do mundo real, não Aham. do tá. mundo do filme, né? Sim. É. Ah, tipo assim, porque se você visse pelos primeiros, depois você não ia conseguir voltar no gráfico horrível dos antigos, né? É. E aí, tipo, pra mim isso foi algo que fez muito sentido tipo, quando eu chego no 1, né, eu já acho: "Nossa, que salto", sabe. Já é um Sim. salto absurdo pra mim, porque os primeiros são o quê? 80? É 77, 80 e 83. Então foi aí 3 anos, né, de intervalo entre eles, entre cada um, Uhum. né. Então, tipo assim, beleza, já tem uma situação de que, assim, esses primeiros, né, essa época, os efeitos especiais, eles envelheceram muito mal mesmo, né. E alguns efeitos, né, você vê que há uma grande diferença de efeitos até no início dos anos 2000, a gente pega isso, por exemplo, sei lá, no primeiro Harry Potter, por exemplo, primeiro e segundo, pro terceiro pra frente já tem efeitos que, assim, mesmo o filme sendo antigo, você já acha o efeito bom, né, e assim, não parece que envelheceu tão mal assim, mesmo tendo, sei lá, eh, 20 anos de idade, coisa do tipo, Sim. né. Eh, e isso para mim foi interessante, quando eu chego nesses do 1, 2 e 3, né, eu já acho ótimo graficamente, né, e eu acho realmente a Uhum. história é muito superior até os 3, ao 4, 5, 6, né, que vieram antes, né. Hã, agora eu não lembro com detalhes a a história, o plot específico do Star Wars. Uma coisa que, me incomodava, né, nos filmes, tipo, principalmente nessa época do Anakin, né, Uhum. é quase que passar uma ideia que você não pode, tipo, é ainda mais extremo do que você tem que controlar os seus sentimentos, o que é uma ideia que faz sentido. É quase você não pode sentir os seus sentimentos, sabe. Uhum. O fato do Anakin estar estressado, ou estar chateado, ou estar frustrado, só isso já era tipo bandeira vermelha para os jedis por perto, entendeu. Em Sim. vez de ser um negócio assim, isso é normal, isso acontece, não tem problema, né, você sentir as coisas que você tá sentindo, né. Você só não pode se guiar por isso. Não, parece que os filmes eles passam a ideia, tipo, não, se você sentir isso já é um problema, você tem que ser mesmo um Jedi meio que um vegetal, você não pode sentir nada, sabe. É um Uhum. negócio muito estranho, sabe. Eu achei meio extremo quando eu, assim, depois eu fui refletir no filme, né, Sim. eh, porque eu falo: "Não, mas espera aí", sabe. Por que que tá todo mundo preocupado dele estar sentindo raiva? É normal sentir raiva, sabe. Pois é. Entende? É uma coisa que é
Pra depois você passar a ideia correta de tipo, você pode sentir as coisas, mas se você não age de acordo com elas, eu acho que o filme já não consegue passar depois, entendeu? Que seria uma ideia que, pra mim, eu acho que já fica meio mais no que faz sentido, sabe, pro ser humano, né? De tipo assim, não, você não age com a sua frustração, você não age com a sua raiva, você não age com o seu ódio, você sente isso, você deixa o tempo passar e depois você age de acordo com a sua inteligência, né? Sim, tenta tirar da normalidade de que um ser vivo que pensa faria naturalmente, né? Que pensa e que sente faria. Sim. É uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? Mas Sim. eu acho, eu não posso negar, a história do Vader nos 1, 2 e 3 eu acho muito foda. É muito foda. Mas assim, eu não vou nem aprofundar nisso, porque eu tenho opiniões fortíssimas sobre isso e eu acabaria falando 3 horas sobre isso aqui. Mas a Ordem Jedi caiu por conta deles mesmos. Por conta deles, de ficarem presos às crenças e dogmas que eles tinham. E tipo, se fecharam ali. Meio que caiu aquele ponto de, um Jedi é quase um monge, basicamente, assim. Então, ficou muito aquela confiança em pessoas que eram falhas, naturalmente, né? E tem muita questão de ego e essas coisas todas. E isso, se a gente olhar pro Anakin, ele é um dos que fugiram a essa regra. Então é interessante ver esse movimento, assim, dele, porque ele é um dos que fugiu à regra e não tava pronto pra segurar o rojão, velho. Era um menino de 20 anos ali, tipo, perdeu a mãe, perdeu tudo, foi escravo a vida inteira. Não tem como você esperar que uma pessoa dessa seja totalmente controlada emocionalmente, né? Então, faz todo sentido, assim. Pedro, há quanto tempo que você não assistiu o 4, 5 e o 6? Nossa, a última vez que eu assisti deve ter uns 10 anos. Entendi. É só porque, assim, eles são Vai falar o que eu infinitamente tô superiores pensando, do que 1, 2 e 3, em termos de história, Mano, assim. sim. Em termos de história mesmo? É. Olha só. Sim. Assim, aí tem as Tem divergências, muito né? tempo. Eu não curto os Ewoks no 6, o Thales já ele curte, né? Então tem essas divergências. Pra mim, Eu não sei se eu sou tão fã dos Ewoks assim, não, tá? Mas. não, é porque pra mim, olha só, é 4, 5, metade do 6 ali, fantástico, Tá. entendeu? Esse que é o Eu é o rolê. aceito os Ewoks. É metade tirando pedaços, tá? Não é metade o Sim. começo ou o final do filme. É tirando pedaços ali, eu acho que são bem superiores aos outros. E assim, sobre a questão do efeito, é engraçado isso, né? Porque pra mim, eu inclusive consegui as edições do 4, 5 e 6 sem as alterações que o George Lucas fez, né? Porque lá pelos anos 90, ele aproveitou um pouquinho que a CGI já estava melhor e reeditou os filmes. Reeditou não, né? Mexeu um pouquinho nas imagens. Adicionou, né? Ele colocou um monte de bicho em plano de fundo, coisa mexendo, né? Um monte de coisa assim O no famoso Han background. Solo Shots First. Exatamente. Mexeu na história, né? Olha Trocou só, não a sabia ordem disso. lá que porque no original o Han atirava primeiro e que se dane. Sim. Depois ele foi lá e trocou, né? Como se ele fosse mais honrado, né? Por não atirar primeiro. Mas eu consegui as originais e eu prefiro as originais. Eu acho que assim, tem um charme Tem. nesse Cara, pra você ter ideia, negócio. eu nem sabia que tinha mais de uma versão, inclusive. Tem, pois é isso. Mas é aquilo, pra mim, tipo, ficção científica em geral nunca foi meu estilo, né? Sim. Então é uma coisa assim que eu vi, eu falei 10 anos, mas pensando bem, 10 anos eu já era adulto, né? Então talvez tenha sido até mais tempo do que isso que eu assisti a última vez, né? Mas eu não posso nem dizer pra vocês assim quando Talvez foi você exatamente. aprecie mais. Os efeitos práticos, hoje em eles dia. são muito mais legais do que os de CGI. Principalmente esses que o Luiz citou dos anos 90 aí que o George Lucas tentou adicionar. Então mas muito provável que você goste. Eu não sei se quando eu assisti com esses efeitos que ele editou, né? Assistiu, Isso é uma questão. com certeza. Provavelmente, certeza. porque a partir do momento que ele colocou isso, ele tentou sumir com todas as outras versões. Então você não Então, é achava muito pra comprar provável. DVD, você não achava pra comprar. Não, mas a primeira vez que a TV. gente assistiu, que eu lembro, a gente assistiu em fita,
lá em Provavelmente casa. você já deve ter visto Já a era fita já com a editado. versão editada. Porque Entendi, isso foi, tipo, no início dos anos 90. É, entendi. Não, provavelmente então é deve aquela ter sido coisa. sim. Porque Oh, eu acho que mas eu vi isso há muito tempo. Sim. é uma coisa Aí, que talvez valha a pena revisitar, né? Se você tiver um momento, estiver animado, Aham. hum, porque é muito interessante o que eles fizeram. E assim, se você olhar pelo cinema, o que tinha na época, né? uhum. Basicamente inaugurou um gênero e várias cópias, né? De Star Wars e ficção científica e tal. Então, assim. Então, Otário, você prefere o 4, 5 e 6, então? Cara, eu gosto de todos, mas em termos de preferência o 3 é o meu favorito, por isso que ele entrou aqui. Entendi. Saquei. Mas aí é porque tem um ponto de diferença, né, eu não sei se o Luiz ia chegar a falar disso, mas porque, por exemplo, a história do 4, 5, 6 é uma história muito boa, muito coesa, só que ela é menos densa. Eu acho que isso pro cinema é positivo. É. Porque o 1, 2 e 3, principalmente o 1 e o 2, ele tem uma trama política por trás que é muito normal você assistir a primeira vez e não pegar tudo ali, Até sabe? porque o George Lucas não é a melhor pessoa para escrever diálogo. Então, assim, é Exato, confuso. É exato. bem confuso. É uma política, assim, muito confusa que não faz. Não é bem escrita. Então você fica meio tipo. É. Ele é um gênio para criar mundo, mas em termos de diálogo e direção de Exatamente. atores, não era a melhor pessoa do mundo. Não. E aí, eu tenho um exemplo muito bom disso, que é que a Padmé, nos filmes 1, 2 e 3, ela sempre usa roupas extremamente exóticas. Extremamente exóticas, mas nenhuma dessas roupas sexualiza ela de forma nenhuma. A não ser quando ela vai pra falar pro Anakin num jantar à luz de velas e lareira e não sei o que. Aí ela vai com um decote do tamanho do planeta pra poder falar que eles não podem ficar juntos. Parece que Tipo ela vai isso. mal intencionada. Tipo, todas as Caralho, roupas velho. delas Não, vão pro contrário. Aí, Caralho, velho. é Esse, isso. esse é o tipo de coisa que só nota quem assistiu mesmo, muitas vezes, aí. Mano, é complicado, é complicado. É. Tipo, parece que ela foi na intenção de, tipo assim, ó, eu vou falar com ele que eu não posso, que não pode acontecer, mas ele tem que sair maluco comigo de lá. E é o que acontece, basicamente. É porque o maluco ele já Mas, era, né? Também. também é verdade. Eu dou um desconto pra ele por causa da história de vida dele, mas É. ele já era maluco mesmo. É porque, Concordo. se você pega Eu acho que os os primeiros me momentos atraem pela transformação dele, sabe? É, Sim, Porque a gente tem a isso é bem construído. transformação dele, né? Uhum. Isso. e é isso, é porque assim, são momentos interessantes, as coisas que acontecem são muito interessantes. Como é feito, poderia ser melhor, entendeu? Poderia ser mais bem feito. Sim. Mas os momentos, as coisas que o George escolheu pra fazer, fazem muito sentido. Só a execução que não é muito boa. Sim, eu concordo muito. E assim, né, ser fã de uma obra basicamente é reconhecer que apesar das coisas que não vão do jeito que a gente acha que poderiam ser, É, é gostar ainda assim, né? Então, faz muito sentido pra mim, assim, é um filme que meio que atravessou todas as fases da minha vida praticamente e ainda assim ele meio que fica no mesmo patamar ali, então é explicada a escolha dele. E aí, Muito bom. é o Luiz agora? agora sou eu. Manda bala. É engraçado que você pensa, né, o top 3 filmes, né? E aí você vai pensar, são os melhores filmes, né? Porque, assim, às vezes você acha... por exemplo, assim, tem filmes que são melhores do que A Vingança do Sith, né? Tem filmes que são melhores do que alguns filmes que a gente vai colocar aqui na lista, mas esses outros filmes pra gente são melhores, né? E tem também, assim, filmes que a gente gosta de reassistir, filmes que a gente não gosta de reassistir. E aí é difícil fazer um top 3, né? Qual o critério que a gente coloca, né, pra escolher? Então eu tive dificuldade, né, de montar, porque é isso, a gente vai, vamos pegar lá, assim, então top 3 tem que pegar os melhores filmes, né, já lançados, né, porque senão não é um top 3. Ou a gente vai pegar um filme que eu gosto de reassistir e tal, e aí foi assim, 5 minutos antes da gente começar, o Pedro falou um negócio que ele falou que, eu fiz o meu
sobre filmes que ficaram na minha cabeça, né, ultimamente, assim. E eu pensei, pô, isso é um bom critério. E aí eu tinha feito, assim, uma lista e eu pensei um pouquinho, eu mudei a minha lista. Por causa disso. E aí sim. Pensando nisso, filmes que ficaram na minha cabeça recentemente, o primeiro filme que eu vou falar, e aí não tem ordem. Até porque, assim, eu vou falar... já vou falar que eu vou meio que roubar, né? Mas assim, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar uns 6 filmes. Vou mencionar 6 filmes, né? No total da minha lista, mas são os 3 principais. O primeiro é o Amnésia, do Christopher Nolan, que é um filme que eu assisti recentemente e, assim... eu acho que é a minha 3ª ou 4ª vez reassistindo esse filme, e cada vez que eu reassisto, eu acho que ele melhora, né? E aí, é aquela coisa, se você não assistiu ainda, se você é a pessoa que se importa com spoiler, pule este momento, que infelizmente ele tem, né, grandes plot twists e coisas, né? Então eu vou falar sobre tocar nessas coisas todas. Dando um pause aqui, a melhor maneira de assistir esse episódio vai ser por partes. Talvez se você não assistiu o filme, vale a pena você ir assistir o filme e depois voltar. E voltar, Porque o Amnésia é isso. O Amnésia, ele tem uma estrutura que é interessantíssima. Que, assim, basicamente, o filme é contado de 2 formas. Tem uma forma que as cenas são passadas de trás pra frente. E depois, assim, vai intercalando com cenas em que se passa na ordem normal do filme, né? Então, basicamente, você começa no final do filme e aí depois você vai voltando pra ver o que aconteceu. Isso é intercalado com cenas que você começa lá do começo e vai avançando, e meio que no final ele junta tudo. E faz sentido. Entendeu? É aquele filme que você tem que prestar atenção mesmo, né? Você tem que ficar ali atento, porque se você tá, né, naquela coisa, tá assistindo com o celular, você vai perder, porque não tem como. Porque são muitos detalhezinhos, são muitas coisas que vão acontecendo ali, que vão... como é que eu vou falar? Explicando o que acontece nesse filme, né? Vocês já assistiram, inclusive, esses 2? Eu não assisti. Esses 2, você falou só de um até agora, né? Não, vocês 2, que era pra ter saído. Okay. Tá. Eu não assisti a Amnésia, né? Inclusive, já dá pra notar o padrão, que eu acho que vai acontecer, por causa de ser pessoas de nossa idade, de ser um filme de 2000 também, né? Mas você já me deixou interessado nele. Até porque essa perspectiva de mostrar coisas meio que fragmentadas me lembrou, eu acho que de um diretor russo. Eu vi um filme dele que eu não entendi porra nenhuma. Que eu esqueci o nome, inclusive. Se eu lembrar, eu falo. Mas me lembrou disso. Porque vai da memória dele, ele vai sendo meio que desconexo, porque é assim, do que o cara tá lembrando, sabe? Então eu não vou dar esse spoiler, mas... O interessante é que, assim, é um filme de suspense e ação, mas o mais legal do filme, na verdade, é o personagem, o que ele tem a dizer sobre... como é que eu vou colocar isso? Você consegue viver consigo mesmo depois de alguns eventos, né? Coisas que aconteceram, né? Tipo assim... depois de coisas que você viveu, você ainda consegue se olhar no espelho, ou você consegue aceitar quem você é, né? Que pra mim é o ponto principal e é o ponto mais interessante desse filme, né? Porque, assim, ele já começa com o final do filme e você já sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, a primeira cena é a cena final, você sabe o que vai rolar ali. Mas... E então, pra mim, é sobre isso. É sobre o personagem tentando viver consigo mesmo, né? Depois de certos eventos. E aí, ele me lembrou muito também... Me lembrou não, né? Ele é meio que conectado, pra mim, na minha cabeça, com A Ilha do Medo, que é do Leonardo DiCaprio. Que também tem essa mesma temática, que é também um outro filme excelente, né? Esse eu já vi, posso confirmar que ele é muito bom. Pois é, então... E os 2 têm essa temática, e os 2 são muito bons nesse quesito, assim, falar sobre o personagem, como um ser humano vai viver consigo mesmo
depois de tragédias e, né, traumas e coisas. E eu acho que eu vou parar por aqui. Não vou dar esse spoiler, então, vou salvar todo mundo. Mas assim, pra mim, o Amnésia é esse filme, mas menção honrosa pra Ilha do Medo, que tá conectado. Eu assisti, inclusive, os dois, assim, um depois do outro, e faz muito sentido você assistir, eles se complementam muito bem. É interessante que, assim, eu não vi a Amnésia, mas eu vi a Ilha do Medo. Eu sempre tinha conectado a Ilha do Medo com uma proximidade com o Clube da Luta. Entendi. Assim, pela loucura, só que como ela é revelada pra nós, né? Que o cara é louco, né? E de repente, no Clube da Luta especificamente, não sei se na Ilha do Medo ele percebe que ele é, né? A gente descobre. Mas no Clube da Luta ele percebe que ele é, né? Então talvez, não sei se dizer se no Clube da Luta a gente pode dizer que é ele começando a conviver com a tragédia dele, de perceber que ele fez aquilo tudo por conta própria, que tava tudo... foi ele que tipo, impulsionou tudo aquilo, sabe? Sei. O Clube da Luta vocês três viram, né? Uhum. Vocês três, só vocês três. Eu não tô sem incluir. Aí a teoria... Eu tô ficando preocupado. Olha só que doença. A teoria tá da me conspiração deixando que existe preocupado. uma IA controlando a gente tá ficando cada vez mais forte. Olha só que Mentira, porra. não é uma IA, é uma quarta personalidade, gente. Eu tô Nós somos perguntando pro todos Luiz, a pro mesma Thales. Eu tô perguntando pro Luiz, pro Thales e pro que grava e edita. Exatamente. Eu ia falar o Craig, mas é melhor não. Eu ia ficar mais preocupado ainda, porque o Craig eu sei que é uma IA. O que eu queria perguntar, Luiz, era isso. Você não vê proximidade entre a Ilha do Medo e o Clube da Luta, ou você acha que só é mais próximo mesmo do espelho? Eu acho que tá... É porque pra mim o ponto forte dos dois é essa coisa de lidar com o trauma, entendeu? Não é sobre o que como é que eu vou colocar? Acontecimentos passados, eles afetaram o personagem, e aí o personagem está lidando com esses acontecimentos, né? E ele tem que lidar com isso, ele tem que viver consigo mesmo, entendeu? Esse pra mim é o ponto chave, entendeu? É ele lutando pra esquecer. Eu acho que esse que é o rolê, entendeu? Dos dois. Eu não sei se o Clube da Luta é necessariamente a mesma coisa. Entendi. Porque eu pensei na perspectiva de assim que o cara nota que é ele começa a ter essa fuga também, sabe? Não, mas tem esse momento. Mas interessante, eu tenho que ver o espelho pra ver que... Tem muito tempo também que eu não vejo a Ilha do Medo. O Clube da Luta eu vi recentemente, de novo. Faz o seguinte, faz um double feature, assiste... Né, qualquer ordem, tanto faz, mas é isso. Você vê a Ilha do Medo, vê a Amnésia, e aí foca no personagem, no que os seres humanos fazem pra não conviver com o trauma. Beleza. E aí, Pedro, sua vez. Minha vez. Eu não fiquei sabendo, você viu o espelho, Thales, ou não? O espelho? É o que o Luiz acabou de falar. Não, Amnésia. Amnésia. Não, o espelho é o que eu tô viajando, que eu acho que é o filme russo que eu vi, mas eu não tenho certeza. Não, Amnésia não. Inclusive, ele já tinha aparecido como recomendação pra mim. Não lembro quem me passou como recomendação, mas eu não assisti. Ele até... Quem me recomendou, inclusive, mandou com outro nome. Veio como Memento. Só que o Luiz foi falando, aí eu fui pesquisar. Aí o nome original, sem traduzir, é Memento. Memento, Mas é Amnésia a galera provavelmente pro Brasil, vai pesquisar, né? Aqui em português, Amnésia. Ou Memento. Bom, mas eu não assisti não, mas fiquei justamente muito interessado aqui. Porque eu até vale anotei muito a pra pena. Filmaço. não deixar passar. Como o Luiz havia falado, eu fiz pensando nos que estão na minha cabeça recentemente, né? Recentemente que eu falo assim, sei lá, talvez nos últimos 4, 5 ou 6 meses de filmes que eu assisti, aqueles que têm vindo recorrentemente à minha memória, né? E que eu até reassisti, né? Então, eu vou fugir um pouco do padrão que os meninos estão falando de filmes antigos, né? Dos 2000, né? Eu vou começar falando de um recente, que a gente estava conversando, inclusive,
ele antes de começar a gravar, porque o Thales não assistiu ele ainda, então eu vou evitar spoilers, que é o Dias Perfeitos, né? Aham. Eu tinha que colocar ele porque eu vi ele a primeira vez deve ter uns 3 meses, e eu já revi ele umas 4 vezes. Ele é um filme de 2023, né? Ele foi o diretor, se eu não me engano, eu não lembro de algum lugar de onde ele é, mas ele é europeu, né? E o filme ele é gravado com os atores japoneses, né? E o protagonista ele é excelente nesse papel. O personagem principal, o ator do personagem principal, ele é excelente nesse papel, né? Que é um faxineiro de banheiro no Japão, né? A rotina dele é ir nos banheiros públicos e ir limpando os banheiros, né? Eu não vou falar muito ainda também por questão de spoilers e também porque o Thales não viu, né? Mas é um filme que, assim, me traz muita proximidade do gênero de animação que é o Slice of Life, né? O fatia de vida, né? Em que a gente entra naquele período, na vida, na rotina, né? De um personagem e vive aquilo durante aquelas 2, 3 horas de um filme, né? E o Dias Perfeitos, eu acho que o que mais pega pra mim em relação ao filme é que esse personagem especificamente, em contraste com o que a gente tem na nossa vida em geral, né, nas vidas das pessoas à nossa volta, e também outros tipos de personagem, assim, pessoas que não costumam gostar de sua rotina, né, ou viver contudo a própria rotina, né? E esse personagem ele parece amar a rotina dele, né? Ele faz tudo com total atenção, com total dedicação. Eu acho que ele é o maior limpador de banheiros que eu já vi na vida. Pois tá? É um negócio assim absurdo o nível de dedicação que ele faz, a presença que ele tem em tudo que ele faz, né? Então, nesse sentido, eu não vou falar mais do que isso, porque senão eu acho que eu entraria em ponto dos spoilers, mas ele é também uma pessoa, assim, muito empática, né? Sendo silencioso como um japonês. Eu acho que isso que eu ia adicionar só, que assim, ele te diz tudo sem falar uma palavra. Você sabe exatamente o que ele tá pensando, o que ele tá passando, e ele não fala uma palavra, assim. Ele tem pouquíssimas falas durante o filme. É uma atuação de gênio. Pois é um negócio absurdo. Assim, não vamos falar mais tanto disso. Talvez a gente entre depois em contato, assim, fale de spoilers e esse tipo de coisa, né? Mas vamos preservar o Thales no Legal. momento. Mas é um filme sensacional. Ele saiu em 2023. Eles fizeram questão de filmar ele em 4x3, então ele tá quadradão, como se fosse TV antiga. E isso diz muito respeito aos hobbies do cara, tá? Ele tira foto com câmera analógica, ele escuta fita, né? Ele lê, né? Isso tudo assim faz o filme ser muito, muito interessante. O que o Luiz falou, né, sobre a amnésia, eu acho que vale a pena destacar muito com relação a muitos dos filmes, principalmente os filmes que foi lançado antes de 2010, né? Mas fica muito forte, né, em filmes de 2000 e 1990, por aí, a ideia de que se você... Tem muito filme que se você perde a atenção ou dispersa ou acredita que você vai poder abrir o celular ou responder uma mensagem enquanto o filme tá rolando e você não vai perder nada, isso não funciona com filmes antigos, né? Uhum. Eu gosto de descrever de certa maneira que os diretores dos filmes mais antigos, né, 2010 para trás, ele considera que o público é inteligente. E ele faz o filme de maneira inteligente, de maneira que você possa notar para você conseguir entender o filme. Os outros, depois disso, parece que fazem tudo de maneira totalmente superficial,
né? Eles fazem o filme de uma maneira muito rasa, né? De maneira que assim, se eu fizer uma coisa inteligente, que as pessoas não vão entender o filme, né? Isso eu acho que é uma mudança que ocorreu assim, muito forte, né? E a gente, tipo, a gente consegue notar isso, né, nos filmes. E esse, que é de 2023, ele não tem isso, ele foi filmado como um filme antigo, né, de certa forma. Não tô dizendo que não tenha filme bom novo, mas é cada vez mais raro, né. Da mesma maneira que cada vez mais os filmes novos, eles têm, tipo, a cada meia hora você tem, sei lá, 20 minutos de ação, né? Enquanto os outros, antigamente, tinha assim, era menos ação e mais um tanto diálogo e plot e desenvolvimento da história e coisas do tipo, né? Tem um rolê que saiu recentemente que o Matt Damon da trilogia, né, do Bourne, né, a Identidade Bourne, o Ultimato Bourne, ele falou que ele optou por parar de trabalhar com a Netflix porque eles estão quase obrigando a que os roteiristas e diretores coloquem um plot seguidamente várias vezes dentro do filme. Porque, na teoria, as pessoas estão com o celular na mão e aí precisa do roteiro mais mastigado ali, do plot mais mastigado para as pessoas poderem absorver melhor a série ou o filme que estiverem assistindo. E eu fiquei triste de ver essa notícia. Olha, e é uma coisa, você falar do Matt Damon e do Bourne é uma coisa sensacional, que eu acho que na última viagem de caminhão que o Luiz estava, né, a gente... a última vez, para o pessoal entender, a última vez a gente estava jogando American Truck Simulator, né, a gente estava falando, eu comentei com ele exatamente disso, como que a gente vê que no Bourne, 1, 2 e 3, eu acho, ou 1 e 2, a gente vê que tem a quantidade de ação é bem menor do que a quantidade de diálogo e desenvolvimento do enredo e esse tipo de coisa. Quando a gente chega nos últimos filmes, que eu acho que um chama Jason Bourne e aquele que eles trazem outro ator, que é o Legado, né? O Legado Bourne, não é? Sim. Você já tem uma quantidade de ação que no decorrer dessa série você já consegue notar. Se você vê os filmes de 90 e 2000 e for seguindo cronologicamente, vendo até chegar no Legado e no Jason Bourne, você vai ver uma quantidade de cenas de ação, tipo, às vezes você fica assim, velho, eu acho que eu tô há uns 10 minutos vendo essa perseguição de carro, sabe? Sim. É só assim, faz o teste, Pedro. A gente conversou e você não viu há muito tempo, você não viu os últimos. Assiste o primeiro Missão Impossível, assiste o último Missão Impossível pra você ver o negócio. Beleza, é o que eu vou ter que fazer. Mas direto, você vai falar do primeiro pro último, só precisa ter esse choque. Tá. Porque assim, é isso. É isso, tem perseguições longas e essas coisas. É bem o que você falou. Inclusive, assim, e é isso. Basicamente, eu acho que eu queria acrescentar isso. Provavelmente, se a gente estiver falando do filme de antes de 2010, ou, né, é bem necessário que as pessoas, caso vão assistir, né, assistam com tempo. E esqueça o celular, né? Veja como se fosse no cinema. Porque né? o que mudou, na verdade, é que, tipo assim, antes era todo filme, né? Ele tentava prender a atenção e tinha, né, a questão da história e tal. Mesmo um filme de ação, ele tinha história, tinha isso. Agora, só os melhores filmes tentam fazer, né? Essa coisa de ter uma coisa mais calma, ter um momento ali, vamos, o que tá acontecendo, não precisa ter cena de ação todo momento, né? É bizarro isso. É bizarro. Se a gente for adicionar nessa conversa mesmo, o próprio... Até filmes que são naturalmente de ação, que é o Velozes e Furiosos, dos 3 primeiros pro resto que saiu, né? A quantidade também sobe absurdamente. E sobe ao nível do absurdo também, né? Literalmente, né? Negócio que fica... Tipo, se você assiste o primeiro Velozes e Furiosos, se é a primeira vez que você assiste, às vezes você pode até ficar meio confuso de... o que tá acontecendo no enredo? Onde que o Brian tá invadindo? Se você perdeu a atenção em um ponto ou outro, o que ele tá fazendo
garagem de quem que ele tá invadindo e tal, talvez você se perca no filme, né? Até, né? Até coisa assim, filme simples e superficial como Velozes e Furiosos. Os 3 primeiros, eles têm uma qualidade maior também nesse sentido. Mas eu vou fazer isso, com Missão Impossível. Então agora, volta aí pro Thales. Não, mas calma aí, mas na real eu tava zoando, tá? Você tem que assistir na ordenzinha pra você ver tudo certinho. Não, tranquilo, pode deixar. Exatamente. Aí eu vou aproveitar e perguntar pra você, o que a Ana disse do filme? O que fez ela comprar imediatamente, velho? Ela gostou mesmo tanto que eu, velho. Ela... A gente assistiu, teve a mesma experiência, assim, de... Que coisa calma e tranquila e... Como é que eu vou colocar? Qual que é a palavra que eu tô procurando? É difícil de descrever o filme. Ele não é simples de descrever, velho. Tem é poignant, que é a palavra que eu tô procurando, mas assim, que é comovente, mas... Né, que é engraçado que eu fui pesquisar a tradução pra não ficar, né? Que eu tô tentando não ficar nessa coisa de ficar tacando palavra em inglês no meio. Mas aqui, porque a tradução de poignant é pungente, comovente. Que é isso, velho? É um negócio super simples, super calmo, que bate igual um caminhão. Não sei. É real. Que não, faz você definição mais pensar. sincera, cara. É porque faz você pensar, tipo assim, talvez eu não esteja vivendo a minha vida corretamente. É tipo isso. O meu próximo filme, eu ficaria muito surpreso se vocês conhecessem esse próximo filme, sendo muito sincero. Mas ele é o filme que me marcou muito também nessa mesma época do Star Wars ali, até um pouco antes. Mas eu lembro que foi um filme que eu peguei numa locadora, na época já era DVD, tava transicionando. E aí eu assisti uma vez e eu fiquei tipo, meu Deus, que filme maravilhoso. E aí eu assisti ele tipo umas 4 vezes antes de entregar no final de semana. E aí eu entreguei na segunda-feira, deu a sexta-feira de novo, eu fui correndo, fui lá e aluguei de novo, com medo de alguém alugar, mas acho que ninguém conhecia o filme, então ninguém alugou. E eu aluguei de novo e fui assistir várias vezes de novo e tudo. E aí meio que acabou que eu fui alugando esse filme algumas vezes no ano de 2004 pra 2005 ali, mais ou menos. Eu tinha 9 pra 10 anos também. Que é o filme Menina dos Olhos. Vocês conhecem de nome, assim? O nome original dele, se não me engano, é Jersey Girl. Claro, né, velho? Conhece? Ben Affleck, Liv Tyler. Isso, esse mesmo. Que isso, cara. Eu não sei como explicar, assim. Eu sei que esse filme, ele entra muito também por conta de valor sentimental, mas em termos de roteiro eu também acho esse filme impecável, porque ele vai muito para um lado simples. Tipo, ele podia ir para um lado muito mais complexo, que era o normal dos filmes da época. Na época a gente estava tendo Efeito Borboleta e filmes bem mais complexos, assim. E esse filme, tipo, ia muito para um lado super simples. De tipo, esse pai aqui é um pai solteiro e ele tem que dar atenção pra filha dele, porque o crescimento dela também depende disso. E caramba, velho, eu não sei se é porque eu sempre, desde muito pequeno, tive essa vontade descomunal de ser pai, mas esse filme na época me pegou muito. E aí aconteceu parecido com Star Wars, mas não na mesma quantidade de proporção de vezes que eu assisti, né? Mas eu lembro que eu reassisti esse filme na pandemia ali, 2020, quase 2021. E eu fiquei tipo, putz, é por isso que eu amo esse filme. Nossa, esse é um dos melhores filmes que eu já vi e tal. E eu realmente gosto do filme. Ele tem um valor sentimental muito forte pra mim, porque ele tem aqueles momentos que você olha assim e fala, tipo, isso é muito clichê. Mas ele quase cai no Slice of Life ali. Eu acho que ele quase cai nesse lado. De que você tem que fazer as coisas de um jeito normal, porque a sua vida é uma vida normal. Você pode ser especial em alguma coisa, mas você não foge das suas raízes ali de um jeito que você deixa de ser quem você era, né? E eu achei isso muito forte assim, no filme, tanto em relação ao trabalho do ator, né, do Ben Affleck ali, que eu esqueci qual que é o nome da profissão, né? Mas tanto em relação a como o pai dele cuida e ajuda a cuidar ali, mas sem aquele movimento de, olha, eu vou te ajudar, mas você não pode se apoiar em mim.
né? Então, assim, tem todo um contexto muito complexo. Esse filme é muito importante pra mim, muito importante mesmo. Eu acho ele maravilhoso e, nossa, acho que se alguém falar mal desse filme pra mim, eu brigo com a pessoa, na hora. Eu acho que eu não vi esse. Eu, Até inclusive, eu pesquisei tenho que aqui. reassistir. Ele é muito bom. Inclusive, a questão da curiosidade, né, se não me engano, foi nesse filme que o Ben Affleck conheceu pessoalmente a Jennifer Lopez, né? Que eles namoraram na época e depois eles casaram recentemente, se não me engano. Não sei se ainda estão casados. Eu acho que já separou, já tá com outra, sei lá. É Hollywood. Ah, Mas enfim. É porque assim, eu lembro que eu assisti esse filme e eu ainda era adolescente, velho. Eu lembro que eu gostei pra caramba, mas depois eu não assisti nunca mais. E assim, eu já tinha falado dele. Falado, não, eu tenho que assistir esse filme de novo pra ver se ele é bacana mesmo, se é o que eu senti. uhum. Mas é isso, então eu não posso falar muito sobre ele porque eu não lembro muita coisa, eu lembro do sentimento. Falei, foi um bom filme, gostei desse filme. Ele é um filme muito seguro, né? Ele não tem aquelas. Ele é muito óbvio no roteiro. Não tem muita reviravolta. Você fala assim, nossa, que roteiro genial e tudo. Mas até a forma que eles colocam o humor no filme eu acho muito inteligente, né? A questão da dificuldade do pai de entender as necessidades da filha ali é muito. E sendo que é muito óbvio, né? Eu acho um filmaço, assim. Eu particularmente sou até suspeito pra falar desse filme. Ele é muito, muito, muito bom. Então, o meu segundo agora. Isso. Tá. O meu. Vou para Hong Kong em 1985, Police Story do Jack Chan. Que eu sou, tipo assim, eu gosto muito dos filmes do Jack Chan, sempre gostei. Porque ele combina, né, ação e comédia, e são dois gêneros que eu sempre curti muito. E eu acho que ninguém faz isso melhor do que o Jack Chan. Ninguém combina ação e comédia melhor do que ele. E o Police Story, ele é, assim, um filme que ele já tinha uma fama, então ele tinha um orçamento bom para Hong Kong, né? A gente tem que sempre lembrar que aqui a gente não tá falando de Hollywood, né? Então, assim, ele tinha um orçamento bom para Hong Kong. Então ele tinha a equipe dele de acrobacias, né? E ele já tava, assim, melhorando como diretor, né? Porque é isso também, ele que fazia, né, as coreografias, ele que fazia a direção, ele que fazia o roteiro, então assim, e é uma época que ele já tá mais maduro. Então assim, é um filme que é muito engraçado, eu fico pensando na estrutura, ele tem uma estrutura muito de filme de ação antigo, assim, você pega assim, James Bond lá, o primeiro, né, você tem uma cena grande ali de abertura, mais bombástica. O meio do filme, né, a gente tem a história sendo contada ali, tem pequenas cenas de ação e nada de assim, nada muito grande, nada muito bombástico, mas assim, coisas que estão ali acontecendo e avançando o roteiro, e no final você tem aquela cena bombástica que vai, né, só escalando e chega no final ali, você fica assim, caralho, eles fizeram tudo isso. Porque esse filme é isso, porque, né, como não é Hollywood, lá eles podiam fazer certas coisas, tipo, por exemplo, eles vão brigar dentro de um shopping, e aí o vidro que eles vão lá quebrar é um vidro de verdade, e aí eles têm uma técnica pra quebrar o vidro e não abrir a cabeça, né, porque se você bate a cabeça errado no vidro, você vai cortar sua cabeça, porque, né, e assim, a cena final é uma cena que eles fizeram um ponto de quebrar tanto vidro que, assim, tem até virou um trivia famoso, que eles quebraram acreditem, o tanto Luiz tem vidro. experiência com vidros. É isso. Quebraram tanto vidro na porcaria do filme que, assim, famosíssimo. E você vê toda hora, velho. É isso, o cara batendo a cabeça no vidro e não é de feito de açúcar igual eles fazem. Não é um vidro especial, é vidro de verdade. E tem uma cena que o Jack Chan pula num poste, assim, no quarto andar, aí ele vai descendo, deslizando, que ele teve queimadura de 3º grau. É assim, é bizarro, mas eu acho que ali no Police Story ele conseguiu colocar tudo que ele tem de melhor. Então, assim, em termos de filme de ação, você não vai encontrar nada
muito melhor, eu acho. Que é isso. Ele vai colocar ação, ele vai colocar comédia, ele vai colocar momentos de diálogo, ele vai. Ele tá fazendo aquele personagem, né, que é o bobão atrapalhado, né, que ele sabe fazer muito bem e que é o cara que você torce por ele, né, mas que é meio contra, né, os superiores. Então, assim, eu acho que é um filme sensacional, o Police Story. E é isso, basicamente, que eu tenho pra dizer. E não tinha visto, não vi alguns filmes do Jack Chan, sempre achei, assim, genial, assim, teve uma era também, né, dos filmes de artistas marciais, né, mas esse dele não sabia, não conhecia, esse filme. Ele construiu uma favela inteira num barranco em Hong Kong pra fazer a cena de abertura. Caralho, em que eles jogam um carro na favela, assim, descendo assim, passando pelo meio das casas, destruindo tudo, e um monte de galera, né, porque a gente não tem a palavra, mas é o stuntman, né, correndo, fugindo do carro enquanto tem explosão e o caramba 4, e tudo ali é real, velho, assim, com nível de segurança, assim, completamente questionável, assim, é incrível, é fantástico. Você conhecia esse, Thales? Esse não. Assim, né? Tem uma probabilidade, por se tratar de filmes do Jack Chan, de eu já ter visto e não estar associando diretamente ao nome. Porque eu já vi muito filme do Jack Chan na minha vida. É possível. Assim, eles passavam, porque eu assisti pequeno na TV aberta mesmo, né? Então, assim, é bem possível que vocês já tenham visto, se não viu inteiro, partes, assim, cenas. Mas eu acho que, assim, pra mim ele é um filme que ele representa muito bem o que é de melhor do Jack Chan, o que ele consegue fazer. Sim. Nem duvido, porque os filmes dele realmente sempre foram muito inteligentes, principalmente nesse quesito de ação. Então, Pedro, agora? É isso. Bom, meu segundo filme, que é outro que tá, assim, como o Perfect Days, eu assisti recentemente, né? E teve um forte impacto. Eu assisti pela primeira vez recentemente, né? Igual o Perfect Days, né? E teve um impacto muito grande, muito grande. Pra ser bem sincero, né? Eu fiquei mal uma semana. Né? O Luiz já deve estar sabendo qual filme é, porque eu já conversei com ele sobre isso, mas é um filme que eu sei que ele conhece, mas ele não viu. Nem vou ver. Né? E tá decidido a não assistir. É que nem filme que cachorro sofre, eu também não vejo, não. E esse é O Túmulo dos Vagalumes, né? Dos estúdios Ghibli, né? É um filme muito pesado, é uma animação muito pesada. E eu acho que eles escolheram a animação porque, assim, óbvio, porque o estúdio é de animação, mas eu acho que é impossível fazer uma criança de 4 anos atuar o que ela precisaria atuar para fazer o filme funcionar igual a animação funcionou. Eu não acho que é possível isso acontecer. Tinha que ser animação, né? E, assim, o filme, ele é muito triste, né? É uma história do fim da Segunda Guerra. Se eu não me engano, é uma história que um dos membros do estúdio, né, viveu, né? E ele tinha que botar pra fora, né, aquela história ali. E são basicamente 2 crianças, né? Um menininho um pouco mais velho, não lembro se 10 ou 8 anos, e a irmãzinha dele de 4 anos, que estão que perderam a mãe e de repente estão passando muita necessidade, sabe? Nesse sentido, eu acho que é um desses filmes também que, assim, se você não sabe o que é ter fome, esse filme vai te mostrar o que é ter fome, né? As consequências de passar fome por muito tempo e coisas do tipo. É um filme, assim, muito pesado, mas é desses que eu acho que vale muito a pena ver pela experiência, né? Se você for uma pessoa minimamente normal, você vai sofrer com esse filme, você vai pensar no filme, né? Ele vai te deixar mal,
né? E se você conhecer alguém, né, que viu o filme e a pessoa não sentiu nada, você afasta dessa pessoa, que essa pessoa é um psicopata, porque não tem condição, sabe? Porque é realmente absurdo. Inclusive, o Estúdio Ghibli, ele fez de maneira que no cinema tivesse esse filme e Meu Amigo Totoro, né? Os dois são lançados juntos no cinema para as pessoas saírem do túmulo dos vagalumes e ir pro Meu Amigo Totoro para ficar com um clima um pouco mais leve. Então, se você tiver interesse de ver, né? Ambos são curtos, acho que é 1h30 ou 1h20. Eu recomendo ver os dois juntos, até para você já aliviar um pouco o clima vendo o Meu Amigo Totoro depois do Túmulo dos Vagalumes. E, obviamente, né? A gente quer também de vocês, ouvintes, caso vocês tenham assistido algum desses filmes, se quiser acrescentar a opinião de vocês, ou assistir o filme depois e porque você ouviu aqui e quiser falar sobre ele, manda pra gente, que a gente adora ler os comentários, tá? Mas enfim, eu colocaria esse, O Túmulo dos Vagalumes, dos Estúdios Ghibli. É um filme que, tipo, é muito bom, do início ao fim. Esse Apesar de pesado. Sinceramente, nunca ouvi falar, cara. Mas do jeito que você explicou aí, eu já anotei o nome aqui e deixei salvo. É isso. Você vai sofrer com ele, tenho certeza. Vê quando você estiver bem, tá? Não quando você estiver mal. Vê quando estiver bem, vê o Totoro na sequência. Então, assim, você fala assim, tem 3 horas livre, você vai ver os dois na sequência, tá bom. Né? Ou se você quiser sofrer, porque eu sofri por uma semana até ver o Totoro. Eu não sabia dessa recomendação. Eu falei, vou ver o Totoro aqui, que eu não tô aguentando mais pensar nisso. Entendeu? Basicamente. Justíssimo. Mas foi isso. Tá. Você tem alguma coisa pra falar sobre o filme dele, Luiz? Não, é isso. Eu sei algumas coisas do filme e não tenho coragem de assistir, não tenho mesmo, e admito. Isso. Pra mim é que nem Marley e eu, não assisto filme de cachorro sofrendo, não assisto esses filmes assim. Porque não dá. Tudo bem, justo. Então vamos pra rodada final, é isso mesmo, né? Cada um falou 2 filmes, certo? Isso. Eu vou começar e eu achei muito interessante, eu só não falei nada pra não interromper o Pedro na hora, mas o meu terceiro filme também é uma animação. E não chega a ser do Estúdio Ghibli, mas também é uma animação japonesa. E eu chamo de Kimi no Nawa, né? Mas ele ficou muito famoso e muito conhecido pelo nome Your Name, né? Que foi... se não me engano, a Netflix que colocou ele no catálogo ali e rodou bastante, né? Depois que colocou no catálogo da Netflix ali. É uma animação de 2016, né? Fez muito barulho na internet na época, porque acho que antes de lançar mesmo o pessoal já tava falando sobre, né? Mas que basicamente era de uma menina, né? Que era a Mitsuha, que ela vivia num vilarejo no Japão. E ela era doida pra viver a vida agitada de Tóquio. Só que aí em Tóquio, que teoricamente é cidade grande, tinha o Taki, que era um rapaz que buscava alguma coisa pra entender meio quem ele era ali e tudo, né? E eu não vou dar muitos detalhes do filme, assim, mas é um filme bastante sentimental, assim, pra mim, né? E dá muita vontade de falar o plot aqui, porque se eu falasse qual que é o plot do filme, provavelmente ia ficar muito mais interessante, mas eu acho que não faz sentido pra quem não assistiu e depois dessa explicação vai pelo menos querer procurar, né? Mas tem uma semelhança muito grande com aquele famoso filme nacional que é o Se Eu Fosse Você. Não sei se vocês já ouviram falar, mas que era com o Tony Ramos e a Glória Pires, né? Que eles trocavam de corpo ali. Esse não é o grande plot do filme, mas esse é um ponto que faz a história andar, né? Mas é um filme muito... Eu não sei se essa é a melhor palavra pra usar, mas eu acho que ele é muito delicado em relação a como ele trata os assuntos bem profundos ali, assim. Né? Ele tem ele claramente não é um filme feito pra crianças, assim, mas
ao mesmo tempo ele consegue ser um filme que é leve. Por mais que o peso emocional seja muito grande em várias partes do filme, ele é um filme muito leve, assim. Ele sempre me surpreendeu, assim, porque quando eu tomei a liberdade de reassistir o filme, foi muito interessante. Não foi tipo, putz, eu já sei o que vai acontecer e já sei o que esperar, não. Eu realmente estava descobrindo detalhes que eu não tinha visto na primeira assistida que eu tinha tido ali e tudo, né? E, e a animação do filme é muito bonita, muito bonita. E isso é claramente muito importante de citar, porque a gente está vivendo uma época onde as animações estão cada vez mais. Como que eu posso falar assim? Elas estão cada vez mais subutilizadas ali, né? A gente tá tendo exemplo aí hoje em dia da terceira temporada de One Punch Man, que demorou 5 anos pra chegar e tá, tipo, toda cagada, claramente com preguiça do estúdio de fazer as animações bem feitas e tudo. Então, assim, eu acho que é muito válido trazer isso, assim. Eu tô tentando evitar ao máximo aqui a questão de trazer um ponto central da história, mas é provavelmente, e aí misturando tanto animação quanto live action, provavelmente um dos filmes mais emocionantes que eu já vi, assim, claramente, assim. E aí o fato dele ocupar essa terceira posição aqui hoje, não necessariamente em ordem, né, que eu fiz questão de não colocar, é muito porque não é como se eu quisesse, tipo, eu quero pôr 2 filmes e uma animação. Não, mas eu pensei muito no critério de trazer filmes que continuaram fazendo sentido pra mim, mesmo depois de assistir mais de uma vez e, consequentemente, né, descobrindo mais algumas coisas e, tipo, continuaram dentro do hall de filmes favoritos ali. Esse filme, com certeza, tá nesse bolo, assim. Eu vi ele a primeira vez em 2018 também. Não, mentira, eu vi ele a primeira vez na pandemia. Eu acabei de falar, né? Enfim. Eu devo estar misturando aqui o tempo, mas basicamente é isso. É um dos grandes filmes que eu vi na minha vida e com certeza uma das melhores animações. Eu não não assisti, conheço. mas eu já tinha visto ele aparecer mesmo, rodando a Netflix ou a Crunchyroll mesmo, né? Uhum. Eu já vi ele por ali, mas nunca assisti não. Vou dar uma olhada nele. Você vai gostar, tenho certeza, absoluta. Na verdade, eu tô até surpreso que você não viu ainda. Eu também já tinha visto só o pôster, assim, não sabia nada do filme. Vocês vão gostar e as pessoas que assistirem com vocês também. E fechou. Então vamos lá. O meu próximo filme é o meu filme favorito de todos os tempos. Esse eu resolvi colocar por causa disso, e é um filme que eu sempre penso, assim, sobre ele, e assim, cada vez que eu assisto eu gosto mais, cada vez que eu penso eu gosto mais, que é O Grande Hotel Budapeste, que é um filme do Wes Anderson. E aí tem que falar uma coisa, porque o Wes Anderson é aquele cara que filma sempre as coisas simétricas meio quadradas, e tem sempre umas cores esquisitas, e tem sempre uma coisa meio vulgar no filme, e sempre uma coisa meio inocente, simples também, e um elenco com 50 mil pessoas, e grande parte delas são, assim, atores famosíssimos fazendo um papel de 2 minutos, né? E então muita gente cansa dele, porque a maioria dos filmes dele, assim, eu basicamente descrevi a maioria dos filmes dele com essas características. Só que eu acho que o Grande Hotel Budapeste é o melhor filme, e é o filme dele em que isso tudo funciona. Tudo isso se encaixa e se conecta muito bem. Eu acho que, assim, é o filme que todo o estilo dele ficou perfeito para esse filme, porque é um filme sobre um hotel, né, num país fictício, entre a Primeira e a Segunda Guerra ali. E aí, assim, é até difícil falar muito sobre o filme, porque tem o personagem, assim, a gente considera, 2 personagens principais, talvez, né, mas o hotel também é um personagem muito importante,
nesse filme. Ele é uma coisa que assim, eu sempre penso nele porque ele é difícil de descrever. Sobre o que é o filme? É sobre, assim, um porteiro, né? Um desses pessoas de hotel que faz tudo, né? Carrega mala, tá ali, tudo que precisa. O cliente chamou, leva lá a comida pra ele. Esse personagem tem ali o cara que gerencia esse hotel e tem o hotel em si. E aí, nesse plano de fundo, né, desse período entre guerras, e também, assim, que é muito interessante porque ele resolveu criar, né, essa república, esse país fictício, e também esse país é invadido por uma galera, né, com uniformes do Hugo Boss ali, que tem um símbolo que é um S, um Z, um negócio ali meio, né, diferente. E aí, então, assim, é uma coisa remetendo, né, a eventos reais, mas ele escolheu fazer tudo fictício, né? E o hotel também, depois, o país, né, ele é tomado por uma república socialista, então, assim, é tudo baseado na realidade, mas com esses elementos fictícios que eu acho que ele pôde brincar com essas coisas. Então, assim, ele pôde brincar com a região, ele pôde brincar com a aparência das coisas, né? Não é necessariamente remete à Polônia, não. É uma aparência ali geral, né? Europeia, né? Do leste europeu ali, então. E eu acho que, assim, o filme brilha na junção de tudo, que os personagens são excelentes, o diálogo é muito bom, o tom é um tom leve, mas também tem uns momentos mais pesados, assim, tem uns momentos tristes, né? Como eu falei, tem umas coisas vulgares, mas que funcionam, e tem uma inocência também, porque ele usa muito miniaturas, e você vê que é uma miniatura, mas não tem problema, entendeu? É tudo muito bem construído. Você vê que, assim, o personagem toma um soco e aí você vê que o sangue é fake ali, né? Colocaram uma tinta vermelha no nariz e tá tudo bem. Então, assim, ele fez uma junção de coisas ali que ficaram, assim, excelentes. Eu acho que, no geral, é um filme que, assim, qualquer momento, bora assistir, bora, não importa o momento, eu vou assistir esse filme. Eu acho que tentei dar uma geralzona, porque é um filme difícil pra mim, eu não sei muito bem como que eu explico ele, mas eu acho que, assim, é um filme excelente, e é o meu filme favorito mesmo, de verdade. Olha, é interessante que eu já havia ouvido falar do filme, né, já tinha visto capas do filme, mas eu nunca me atentei a assistir o filme. Eu vou ter que assistir o filme, ele parece ser muito interessante, velho. É, assim, rebaixando muito o nível da conversa, né? Primeira coisa que eu imaginei quando eu vi a imagem do hotel fizeram né, olha o pensamento intrusivo. É o que o Jacan fez aqui em BH. Mas é isso. Eu falei, caralho, botaram o Jacan pra pintar o Mas ele só pintou e ia pra de baixo, viado. Ai, caralho. E aí Foi mal, você velho. olha, Eu mas não é isso, aguentei, e eu é tive tudo que lembrar. rosa, velho, é tudo rosa, é tudo pastel, e é tudo, assim, é muito interessante, como o mundo é construído. Se você assistir, você vê, presta atenção no mundo, assim. É aquela coisa, é uma nostalgia por algo que você nunca viveu, entendeu? Eu acho incrível, assim, toda a construção do mundo, dos personagens, do plano de fundo, tudo conversa muito bem. Saudade do que a gente não viveu ainda. E é um filme leve, assim, não é um filme pesado, não, tá? É um filme leve. Legal. Thales, Oi. você já viu? Não, eu não vi e anotei. Acabou que todos os filmes que vocês falaram eu anotei aqui. Eu também, tô no mesmo esquema. Tô no mesmo esquema. Muito legal. Bom, tem que ir pro último, né? Isso.
Então, o último, eu resolvi escolher o último de um gênero que meio que me formou, né? Que é o suspense dos anos 90, né? E ali, fim dos 80, anos 90 e início dos 2000 também, né? É, que foi um boom muito grande de filmes assim, em que você observa assim, as cores são cores mais escuras, tem muito diálogo, né? O suspense dessa época, e foi O Silêncio dos Inocentes, né? É um filme que eu revi recentemente, então, dos filmes que eu falei hoje, é, esse é o único que eu vi muito tempo atrás, né? E revi recentemente, e ele continua excelente, né? Nada do que fizeram do Hannibal chega perto pra mim do que esse filme é, e inclusive as sequências desse filme, né? Que são os filmes com o Hannibal sendo Anthony Hopkins, não chegam perto do que o primeiro é. O Silêncio dos Inocentes, pra mim, é o melhor filme de todas as séries de filmes que saiu, né? Concordo. Não sei se tá também relacionado a meio que a frustração que é perder a Jodie Foster como Clarice na sequência, né? Enquanto o Hannibal continua, né? Eu acho que foi uma grande perda de atuação, mas toda a conexão do filme, o primeiro filme, ele é um negócio assim muito bom. É uma coisa assim que, se você vê com atenção, vê os diálogos, presta atenção nos diálogos, nas conversas, e vai seguindo o filme como se você fosse a própria Clarice ali, né? Você sempre pega coisa nova, sabe? Você meio que investiga o filme e vai sempre percebendo coisas novas à medida que você reassiste. É um filme que eu reassisti várias vezes. Eu não sei dizer, em relação ao filme, é muito difícil pra mim dizer se assim, de colocar em uma posição, né? Mas sem dúvida é um dos filmes que formou meu imaginário quando eu tava ali jovem, né? Assim, adolescente ou pré-adolescente, eu não lembro, né? A gente no Brasil sempre vê alguns filmes antes da nossa idade, né? Da idade adequada que o filme fala que é, né? Mas, enfim, é um filme, assim, de suspense, de crime, de serial killer, muito bom. E ele tem esse paralelo muito grande entre o chefe da Clarice, que é a investigadora novata do FBI, que é a Jodie Foster, né? De certa forma, conduzindo ela na investigação, né? Com o Lecter e o serial killer do momento, enquanto o Lecter tá preso ali, né? Em entrevistas, né? Se eu me lembro bem, né? O Anthony Hopkins, ele fala claramente que o Lecter, ele é o demônio, né? E ele tem características muito grandes de demônio mesmo, como tipo assim, ele tenta atrair a Clarice pelo diálogo, ele induz o vizinho de cela dele a se matar em assim uma tarde, né? É uma coisa assim, e ele é uma inteligência absurda, né? Um negócio muito, muito fora do comum, né? E o filme, claro, é obviamente muito sugestivo, né? Em português é Silêncio dos Inocentes, né? Mas em inglês é The Silence of the Lambs, né? O Silêncio dos Cordeiros, né? E assim, é um filme que eu acho assim, excepcional, né? Se eu não me engano, é um que dessa época que saiu alguns filmes que ganhava 5, 6 Oscars de uma vez, e esse foi um deles. E eu acho que ele é um dos que mais, assim, o Anthony Hopkins, ele já é uma lenda nessa época, mas esse filme faz ele chegar assim, no próximo nível. O nível de atuação dele é uma coisa tão absurda, né, de boa, né, que você fala assim,
sei lá, se você vê o Hannibal dele e você fala, não tem ninguém igual esse cara, né? Talvez você passe um tempo, você pense em outra coisa, mas assim, a gente acaba de ver e isso volta, né? Não tem ninguém igual esse cara, né? A atuação dele é um negócio assim, de outro mundo, né? E é isso. Não vou falar muito do plot, desse tipo de coisa, mas é um filme de suspense, policial e psicológico muito bom. Eu acho assim, é interessantíssimo que uma das coisas que eu acho que se perdeu é porque tem uma parada que alguns dos autores perceberam, e o Lovecraft falou sobre isso também, é que a gente tem muito mais medo do que a gente não viu, né, que a gente não vê, né, do desconhecido, né, eu acho que ele falou isso em alguma das essays que ele escreveu, que é essa coisa, e nesse do Silêncio dos Inocentes é mais ou menos isso, você não vê o Hannibal fazendo muita coisa, né, você não vê como que ele faz o cara se matar, né, você não vê como que ele age direito, mas ele só faz, e você fica, caramba, eu acho que nos outros filmes foi ficando assim, você foi vendo mais como ele age, acho que foi perdendo um pouco da magia, né, desse medo, desse tipo, pô, esse cara é absurdo, né, de amedrontador, né, e que é uma pena. Realmente, ele vai sendo mais exposto, né? Isso. Eu acho também que há uma perda grande ali em expor algumas coisas, mas e pra mim, assim, a saída eu sou muito fã da Jodie Foster. Eu acho que ela faz filmes, assim, excelentes, né? E no Hannibal, no Silêncio dos Inocentes especificamente, ela tá em formação e você vê ela crescendo. Você vê como que o chefe dela no FBI tá conduzindo ela tipo, expondo ela algumas coisas para que ela aprenda e para que ela melhore, né? E ela é uma personagem que, tipo assim, eu acho que é um contraste muito grande com a moça que vem depois nos outros filmes, porque há uma polidez nela, uma educação, né, no primeiro filme, que a outra já parece estar mais amarga, mais desbocada, e eu acho que perdeu um pouco a característica da personagem, sabe? O roteiro é mais fraco também, velho. O roteiro do segundo é mais fraco. Foi inclusive por isso que a Jodie Foster não quis voltar. Ela mesmo? viu, Não sabia disso. ela viu o roteiro e era mais fraco, e isso também atrapalhou, entendeu? Porque aí você vê, assim, o segundo, o nível cai, assim, absurdamente, tanto que eu acho que o Dragão Vermelho é melhor do que o segundo, porque não é tão bom, obviamente, mas, assim, ele é muito mais assistível do que o segundo. O segundo eu achei, assim, a queda de nível muito grande. O segundo eu já revi, né? Eu já vi todos eles, né? O segundo eu já revi. E eu tenho que ver ainda. Na verdade, eu tô parado no Dragão Vermelho, eu tenho que ver ele, né? Eu tenho que começar a rever ele. Ele é melhor. É aquela coisa, você vai ver que... Pela minha lembrança, ele era mesmo. Ele é... É muito parecido, né, em termos do que acontece, mas ele é melhor. E o que você acha do último? O da origem? Também é complicado, né? Sabe o que é o problema? Que o cara... Foi o autor que escreveu, né? O autor mesmo do primeiro, né, livro, que é um livro, ele escreveu tudo ali. Então, assim, só que ele tem uma coisa meio fanfic, velho, que eu não consigo superar. Eu acho que é isso. Eu gostei. Eu acho que é um spoiler light, que não afeta o Silêncio dos Inocentes. E, assim, Origem não é um filme bom, né? A única coisa que eu gostei foi que eles fizeram uma origem pro Hannibal, que ele era meio que da realeza, né? Ele era um nobre, vamos dizer assim, né? Um nobre, né, no leste europeu, né? Assim, ele tinha um castelo meio capenga, né? Não era um rei. Mas eu acho que isso ajuda na construção do personagem, dele se portar da forma que ele se porta. Porque ele é um nobre, entendeu? Ele é
superior a essa galera, né, ele se sente superior a todo o resto. Então eu acho que isso ajudou bastante, mas de resto pra mim é vibe de fanfic, é isso. Não, faz total sentido, faz total sentido. Eu vou rever ainda os 2 que estão faltando, mas e tudo isso condiz com a minha lembrança deles mesmo. O primeiro é uma obra-prima, assistam o primeiro se você não assistiu, né. É, Não vai ter inclusive não vai ter série depois que vai chegar nisso aí, sabe. Já tentaram fazer série do Rainbow, fazer, né. Eu também fico lembrando das expressões em inglês, né, to milk, né, é, diluir o conteúdo em várias coisinhas, né, inventar coisas sem noção só pra fazer a série continuar, mas ali no primeiro filme você tem a experiência, né, do filme. isso. É Bom, isso, eu não assisti, tá? Só pra deixar claro, mas como todos os outros filmes que vocês falaram antes, eu acabei anotando porque eu acho que é natural, né? Você vê alguém falando tão bem de alguma coisa, você pelo menos busca saber. Pelo menos eu sou assim. O Silêncio dos Inocentes é papo de melhor filme da história, né, ele tá nessa conversa constantemente. é muito bom, você não vai se arrepender, Thales. Eu acho que vai entrar no tipo de suspense que vai te interessar também muito. E aí depois você assiste Seven. Nossa, não, se a gente for entrar no que é thriller dos anos 90 e fim dos 80, acabou, velho. É, Tem tanta coisa excelente, né, que é foda. Aquele outro da Jodie Foster que, o marido dela morre, não sei se era marido ainda, ela é repórter ou ela presencia o marido ser atacado e morto, de repente ela começa a ter umas tendências assassinas, você já viu? não. Não? Eu não lembro o nome, tem na Disney, muito bom. Tem alguns filmes dos 80 e 90 que se a gente for pegar pra falar, nossa, O Colecionador de Ossos, que assim, pra mim, continua sendo a melhor atuação da Angelina Jolie, no cinema, é O Colecionador de Ossos, né, inclusive, né, outro thriller de serial killer. Mas é isso aí, não vamos entrar nisso, senão a gente passa a lista dos 3. Eu acho que nós finalizamos a lista, eu acho que foi muito bom fazer isso, velho, Foi, eu inclusive. gostei demais, cara. Primeira vez que a gente faz algo diferente dos jogos, mas eu fiquei feliz, assim. Acho que a gente ficou tão confortável quanto, né? É, É, eu é Eu tinha achei legal. tinha coisa a dizer, tanto que assim, eu mudei minha lista na hora aqui, né, eu não sei se vocês repararam, mas eu ia falar de outros filmes, que eu falei: "Ah, vou mencionar 7 filmes", eu ia colocar O Senhor dos Anéis aí no meio, ia, né, falar de um deles, mas eu acabei mudando, porque eu tinha mais coisas pra falar de outros filmes. O que é isso. é. E é É, um é difícil escolher 3. É é. muito difícil porque pela questão, assim, da quantidade e qualidade dos filmes, que tem. Não, eu colocaria, assim, pra fazer um top filmes, eu entraria o quê? Uns 30 pelo menos. E vocês acham que isso pode ser algo, assim, que a gente pode retornar no futuro? Porque, assim, a ideia de filmes que a gente tem pensado recentemente, talvez daqui a uns 3 ou 6 meses, e fazer de novo? Eu acho Podemos, válido, eu acho válido. porque eu tenho pensado bastante no Família de Aluguel, que eu comentei com você, Pedro. Família de Aluguel foi um que saiu Aham. recentemente com o Brandon Fraser, quem quiser procurar. Filme muito É, bom eu também, é muito interessante a eu não tive a dinâmica do filme. oportunidade de ir no cinema quando você me falou, porque eu estava ocupado nos dias, e aí depois já saiu, né, do Não, ele cartaz. ficou uma semana só, foi assim. É, tô de olho. E aí a gente pode, se quiser também estender e fazer um futuro sobre, eh séries, né. Pode até abranger, porque eu sei que o Luiz não assiste anime, mas anime é de certa forma uma serialização animada, né, Também eu então, concordo, não que me sai importo não. semanalmente, poderia entrar um negócio em séries, animes, né. A gente fazer essa mesma coisa, eu acho que é um negócio interessante. Apesar de ter menos que filme pra mim, né, para o meu gosto, que eu gosto da experiência condensada ali, eu já vi algumas séries, né, dá pra falar sobre série. Uhum. Eu acho que dá também. Acho que funciona bem. E vocês estão ouvindo a gente, né, se vocês têm ali, gostam, assistem com frequência, filmes e tal, manda pra gente também, assim, faça sua lista, né, se tem 3 filmes que você
tem pensado com frequência ou se é o seu top 3 de todos os tempos, né, e quiser falar pra gente, ia ser bem legal também. Pois é. Ó, e se você gostou desse episódio, né, claramente você pode ouvir os outros episódios, apesar de não necessariamente falar sobre filmes, mas falar sobre, eh, jogos, né, principalmente. Pode dar uma nota pra gente lá no Spotify, que ajuda bastante. Se você não tiver inscrito no YouTube, pode se inscrever no YouTube também. E se você claramente gosta, né, pode mostrar para seus amigos, pode mandar sua carta sempre pelo nãoconcordopodcast@gmail.com. É isso, meus amigos. Muito obrigado vocês ouvintes que ficaram aqui até agora e valeu. Valeu. Valeu.